ou a, a ideia da Masterclass de hoje é falar sobre a fisiologia dos 5 movimentos. Antes, eu vou iniciar com a introdução do que sejam os 5 movimentos. 5 movimentos, ele está aí no pentagrama, como a gente já está acostumado de ver, e é o que eu estava falando inicialmente, tá? Isso é uma base, é uma maneira simbólica, simples, de entender os 5 movimentos. Porque esses 5 movimentos, ele tem, na realidade, ele tem esse nome, que é Wu, Xi, Wu, 5, Xi, movimento. Na realidade, não é para a gente entender que isso seja parado, estático, como está aí a imagem. Isso tem uma dinâmica. Muitos colegas, até professores nossos, dizem elementos. Elemento dá a impressão de algo que está estático, imóvel. E, na realidade, são, sim, elementos da natureza, mas em transformação, em movimento constante. É por isso que eu insisto em trocar a palavra elementos por movimentos. E aí, dentro desses 5 movimentos, existem outros movimentos, outras transformações aí, né? São 2 básicas, né? Que são os movimentos de geração, né? Onde a gente fala que a madeira gera o fogo gera a terra gera o metal gera a água gera a terra. Então, isso é um movimento de geração. E tem uma historinha aí que todo mundo lá no início aprende, né? A madeira queima, gera o fogo apaga das suas cinzas, gera a terra contém a água, ou, desculpa, da terra, da profundeza da terra, se extrai o metal, né? E do metal, né? Do veio, vem a água. Então, isso aí, gente, é uma historinha para facilitar a gente entender o movimento, geração, né? A ordem, que é uma ordem, inclusive, no sentido horário, porque isso é importante, inclusive. Mas isso só ajuda a gente a entender essa ordem dos movimentos e decorar, né? Assimilar quem gera quem. Mas, na realidade, isso tem uma importância de fundo muito maior do que só isso. É o que eu pretendo trazer com essa aula. E aí, a gente ainda tem um segundo movimento, né? Que seria o movimento de dominância, onde a madeira domina a terra domina a água domina o fogo domina o metal e o metal domina a madeira. Bom, isso é um entendimento de base, onde a gente inicia. É importante que vocês comecem a entender, ou pelo menos a captar, que quando a gente pensa em medicina chinesa, principalmente se eu estou pensando em tratamento, eu preciso entender que isso ou visualizar de uma outra forma. E aí eu vou começar de baixo, né? Do entendimento da primeira teoria que leva a esses movimentos, né? Teoria de base que leva a esse movimento de geração e de dominância é a teoria do Yin e do Yang. Então, essa teoria, ela é a teoria que aparentemente tem uma simplicidade, mas é muito, muito complexa. A teoria do Yin e do Yang, ele, na realidade, permeia todas as outras teorias e permeia toda a medicina chinesa, desde desse início, né, que a gente começa a aprender, mas a diagnóstico, porque ela é importante no diagnóstico, por exemplo, para entender a natureza da patologia, né, se ela é Yin, se ela é Yang, né, se ela é excesso, se ela é deficiência. A gente precisa entender que tudo. Luiz está falando aqui no chat que o áudio está baixo. Está para vocês também aí? É porque às vezes é o volume aí, tá, Luiz? Para mim aqui eu tenho o meu retorno aqui e para mim tá ok. Mas se alguém tiver dificuldade, a gente vai tentar mudar aqui alguma coisa. Mas para mim o meu retorno tá ok, tá?
Meu retorno está ok. Ok? Tem gente já dizendo que está normal aí, então a gente continua no raciocínio aqui. Obrigado. Então, olha só, a teoria do Yin e do Yang, ele fala desse movimento. É através da oposição do Yin e do Yang que se tem movimento, né? Então, ele está em todas as relações, né? Em todas as teorias, como 5 movimentos, Zhang Fu, canais. Eu vou trazer essa ideia aqui, tá? Aqui, para vocês. Vamos lá. Teoria do Yin e do Yang, ela se inicia com essa figura aí, ó. Essa figura aí é o segundo imperador mitológico chamado Fuxi. 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 Ele deduz, né, a teoria do Yin e do Yang através da observação da natureza, dos fenômenos da natureza. Então, ele está lá observando a natureza. E olha só, dentro de alguns textos, aí observe a minha seta aqui, ele observa a montanha, alguns textos falam que ele observa a face clara da montanha e entende que ali é o Yang, onde recebe mais sol, tem maior atividade, a vegetação é diferente, o movimento é diferente, e a outra face da montanha, mais escura, mais onde tem ali também, né, um ambiente diferente, vegetação diferente, tem comportamento de animais e outras diferente do que ele observa. Então, a teoria de base fala disso, mas só que isso é muito mais além. A linguagem do oriental, né, do chinês, a gente está falando aqui, né, e a gente está falando de textos antigos, como o Huangdi Neijing, né, que tem 2 livros, Sou Wen e o Lin Shu, são linguagens antigas que falam, inclusive, como a nossa língua surgiu, né? Lá no início da nossa língua, a gente falava em verso, em prosa, em poesia, e esses livros antigos também falam assim. Então, ele fala, né, de uma forma poética de ver. E quando a gente pensa na linguagem mandarim, o chinês, eles fazem muita associação a imagens, muita. Quando a gente estuda o pulso, por exemplo, o pulso está associado à imagem. E, assim, eles fazem essas comparações o tempo inteiro. Então, a ideia da montanha sendo clareada pelo sol, ele facilita, em certa parte, né, esse entendimento do Yin e do Yang. Só que básico, bem básico. E eu quero trazer outra coisa, aprofundar isso. Então, assim, Fuxi, na sua observação, nos seus estudos, que foi ampliado depois, durante vários anos, não por ele, mas por outros, vai muito mais além do que isso. Ele contempla toda a natureza, ou até os fenômenos, como das estações, né, o que acontece, né, com o clima, com a mudança de vegetação e tal. Mais do que isso. Então, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Eu vou trazer o que é que ele via na natureza. Então, por exemplo, ele começava a observar que o Sol, que é o máximo do Yang, está lá no alto, está na parte superior. Ele busca a Terra. Ele busca a Terra. Ou seja, ele é o máximo do Yang, e os raios do Sol, ele vai e atinge a Terra, que é o Yin. A partir desse movimento que é intenso, e é de Yang, que é movimento, a Terra faz uma reação. Então, Sol, fogo, Yang, céu, ele tem um movimento em direção à Terra e tem uma resposta da Terra. A Terra, que é o máximo do Yin, volta com essa resposta, ou com esse estímulo, né, do Yang, do Sol, para cima. Então, eu tenho um segundo movimento, que aí seria um movimento Yin. E se a gente observar na natureza, ó, o Sol aquece a água
que é yin, Sol, fogo, aquece a água, que é yin, e a água começa a subir, subir. E depois que se completa esse movimento na parte superior, inicia novamente uma descida. Aí aqui tem as precipitações, né? A chuva, que vai nutrir a montanha e a partir daí vai nutrir a terra, né? A terra vai captar aí essa descida, né? Dessa água e de novo ela vai ser acumulada lá embaixo, né? Nos rios, lagos, rios, mares. E aí o processo se inicia mais uma vez, não para. É o tempo todo de subida e descida. Olha que é bem mais complexo do que só ver um lado ou outro da montanha. Para que eu trouxe tudo essa ilustração? Para vocês entenderem, né, que no universo tem esse movimento. Porque Fugir, ele pegou essa ideia e trouxe para o homem. Colocou o homem aqui, no meio, na integração dessas forças, Yang e Yin. E ele começou a ver que existiam semelhanças entre a movimentação da parte superior do corpo com a parte inferior do corpo, parecida, bem próximos com o que acontece na natureza. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em fisiologia, no básico, quando a gente estuda o Zhang Fu, ou em alguns textos de Zhang Fu, alguém aqui já deve ter ouvido falar, se ouviu, comenta aqui, a frase via das águas. Via das águas. Alguém já ouviu falar em via das águas? Comenta aqui para mim se já ouviu falar sobre via das águas em algum texto, em alguma situação. Porque essa fala, né, essa fala dos textos mais profundos, ela quer falar desse movimento de descida e subida. Olha só, eu vou trazer aqui para a fisiologia. Eu vou trazer para a fisiologia. A parte superior do corpo, o corpo é dividido, né, a partir do diafragma. Eu não sei se dá para ver aqui o meu cursor, tá? Espero que sim, senão eu vou trazer uma outra forma. Aqui, ó, o corpo é dividido a partir do diafragma. A parte superior do corpo é Yang, a parte inferior é Yin. Logicamente, se eu vejo a totalidade do corpo. A medicina chinesa ainda divide em 3 partes, né? O triplo aquecedor. Aquecedor superior, aquecedor médio e aquecedor inferior. Isso é importante também, tá? É importante também essa divisão em 3. Mas olha só, a parte superior é Yang, a parte inferior é Yin. O que é que o chinês quer falar enquanto a via das águas? Olha só, a partir do pulmão e do coração, que está no aquecedor superior, existe as irrigações, ou a circulação, né? A circulação maior e a circulação menor. A grande circulação e a pequena circulação. A gente está falando de circulação arterial e circulação venosa. Olha a profundidade disso, gente. Olha a profundidade disso. Aqui, ó, na parte superior, do lado do lado esquerdo, né? Desce a circulação venosa e, no outro lado, a arterial. Então, isso é que o chinês queria falar lá atrás de via das águas. E isso nessa descida, né, que é a descida venosa, que sai do pulmão, coração e desce, né, desce, irriga todos os órgãos e vísceras. Aí o sangue vai chegar no rim, na parte mais baixa no rim. O rim filtra esse sangue e aí começa a segunda circulação arterial, né, que vai chegar no fígado, né, por artérias mais calibrosas, chega no fígado, o fígado acumula esse sangue e ele libera esse sangue novamente para o coração. Então, quando vocês escutarem
via das águas, é esse movimento que ele está falando. Então, entendam que aqui tem uma fisiologia. E isso é que, em alguns textos, quer falar sobre essa condição onde o yang desce, nutre todos os órgãos, né? O impulsiona, né? Impulsiona a subida do yin. É o que a gente vai ver agora, mais na frente. Olha só. A teoria do yin e do yang, ela é a base para todas as outras teorias. Mas todas as teorias estão em, em elas estão em conexão, elas estão alinhadas, elas estão em sobreposições. A gente estuda separado o yin do yang, os 5 movimentos, Zhang Fu, canais ou meridianos, né? Inclusive, a gente tem meridianos unitários, né? Ou grandes meridianos e meridianos secundários. Isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Mas a base é o yin e o yang. É o yin e o yang. Então, olha só. No livro Huan Din Neijing, no capítulo 68 do Suen, ele diz o seguinte: entre o céu e a terra encontra-se o homem. Ou seja, nos fenômenos, né? Aquele fenômeno que ele observou da natureza, né? O yang em cima, o yin embaixo, o homem, ele é o resultado da movimentação energética do yang e do yin. Logicamente que existem algumas condições para isso, eu vou chegar lá. E ele continua, consequentemente, a energia do homem é influenciada por essas combinações de energia do céu e energia da terra. Quando ele fala energia do céu, ele está falando do yang. Então, o que é que eu preciso entender? O que é que eu preciso entender? Toda a mecânica da fisiologia, ela se dá pelo impulsionamento do movimento yang. O yang, ele é movimento, ele é transformação. Então, eu preciso entender qual é o movimento do yang. O movimento do yang, logicamente que a gente viu lá naquela expressão da natureza, o yang, ele busca o yin. O yang, ele é expansão, ele é a abertura, é movimento, e ele busca o yin. O yin está embaixo. Então, o movimento yang é necessariamente para baixo. Ele impulsiona para baixo. Isso é importante, tá? Isso é muito importante. Se a gente observar, é esse impulsionamento para baixo que faz toda a movimentação do que está parado, ou seja, do que está embaixo, porque a Terra é yin. A Terra é yin, ela é imóvel. Ela não tem movimento. Então, para ela ser impulsionada para cima, ela precisa que o yang faça esse trabalho. Então, o yang desce e impulsiona a subida do yin, que é imóvel. É por isso que alguns textos falam que, quando a gente pensa em yang, a gente está pensando em qi, por exemplo, que é movimento. E quando a gente pensa em yin, a gente está pensando em sangue. E aí tem textos no Soen que ainda complementam os dois, né? Porque o yin, ele tem 4... eu não consigo, só numa masterclass, falar sobre tudo, mas ele tem aí situações de oposição, eles são complementares, existe a interposição, a própria oposição. Bom, mas a teoria de base fala que o yin gera o yang, ou seja, o sangue gera o qi e o qi impulsiona o sangue. Então, ó, o Qi impulsiona o sangue é Yin, então se o Qi precisa ter essa força de descer para impulsionar a subida do Yin. Se a gente olhar os canais, por exemplo, todos os canais de natureza Yang descem.
Então, aqui, ó, inicia-se na ponta do dedo o intestino grosso. Lembrando, olha a posição anatômica aqui, ó, que está na tela aqui, né? Os braços acima da cabeça, né? Aí eu divido o corpo bem certinho entre as pernas, né? Pernas e membros superiores. É por isso que a posição anatômica da medicina chinesa, o homem está com os braços acima da cabeça, né? Até porque em diagnóstico a gente precisa, existem alguns detalhes como mãos frias, extremidades, por exemplo, dormentes ou sem sentir ou quentes. E a gente precisa entender como é que está a dinâmica do yin e do yang, por essas sintomatologias. A base também do diagnóstico da medicina chinesa fala em diferenciação de síndromes ou diferenciação de sinais e sintomas. Então, ó, o intestino grosso, ele começa na ponta do dedo e desce para a face. O triplo aquecedor, ele também vai lá no dedo anelar, ele desce para a face. O intestino delgado desce para a face. E quando chega na face, o intestino grosso se comunica com o estômago que desce para o pé. O triplo aquecedor se comunica com a vesícula biliar, que desce também para o pé. O intestino delgado, na face, também se comunica com o triplo aquecedor, desculpa, e desce para o pé, né? E aliás, o intestino delgado, né? Ele se comunica com a bexiga, que desce para o pé. Então vejam que o yang desce para impulsionar a subida do yin. Todos os canais yin estão lá no pé ou no tórax. No pé eu tenho baço, eu tenho fígado e eu tenho rim. E eles só sobem com o impulsionamento da descida do yang. Então, isso é fisiologia. Olha só, o ar entra pelo nariz, a gente vai ver daqui a pouco, e impulsiona a descida. O estômago, né, aliás, o alimento, né, que é outra forma de se alimentar, também entra pela boca, né, desce para o estômago. Então, veja que existem aí, fisiologicamente, movimentos. E esses movimentos, a gente tem que entender também aí, dessa forma, aí, o yin e o yang. Não é tão simples, não é tão simples. Aí, ó, eu preciso entender que o yang é que impulsiona o yin. É esse movimento que impulsiona o yin. Então, o que é importante que eu entenda quando eu pensar em fisiologia? Olha só, quando a gente pensa em fisiologia, a fisiologia dos 5 movimentos, se eu pensar naquela figura dos 5 movimentos, ele vai estar no corpo como um pentagrama. Isso é feito para facilitar o entendimento daquele movimento de geração e no movimento de dominância. Para facilitar, por exemplo, o que a nossa escola prega, que é a regulagem energética, né? Entender aí o movimento de geração e de dominância, de controle. Então, ver assim, se a gente olhar essa imagem agora, né? Quando a gente coloca isso no corpo, fica um pouco complicado da gente entender ou perceber algumas situações. Então, a minha sugestão para vocês, inclusive eu falo isso em sala de aula, é mudar essa percepção. Então, eu vou usar esse pentagrama, né? Ou seja, essa ideia desse sistema aqui, para entender geração e controle. Mas quando eu estiver olhando para o meu paciente, né? Captando aí as informações para um diagnóstico, eu preciso ver assim. Olha só como faz mais sentido. O fogo está lá em cima. Inclusive, fogo a gente vai ver daqui a pouco, é consciência. Ele guarda o Shen. Shen, consciência. Então, ele está nessa posição aí, superior. Agora, no centro, olha só no centro. No centro é o elemento terra. O elemento terra é estômago e baço. Inclusive, fisiologicamente, o estômago está aqui, ó, no centro. O baço também está aqui, bem pertinho. Está um pouco deslocado aqui para a esquerda, mas ele está aqui, no centro.
Se a gente for observar o fígado, olha só, o fígado, interessantemente, também fisiologicamente, ele está do lado direito, né? Os rins também estão aqui embaixo. Logicamente que o pulmão sobrou aqui um espaço para ele, para entendimento. Mas vocês vão entender agora porque o pulmão, desculpa, o metal, né? O pulmão, né? Ele está aqui. O porquê ele está aqui do lado esquerdo? Porque existe um movimento. E esse movimento ele é horário. Então, ó, existe um movimento de descida que impulsiona a subida. Então, quando eu olho o corpo dessa forma, meu entendimento fisiológico, tá? Fisiológico, ele começa a melhorar. E agora é aí que a gente vai começar a pensar, ou trazer o raciocínio sobre essa fisiologia através dessa figura. Essa ordenação, ela não é por acaso. Essa ordenação, ela tem uma ordem e ela tem um ritmo, logicamente, que vai mudar de pessoa para pessoa. Esse ritmo tem pessoas que são mais aceleradas, são mais yang. Tem pessoas que são mais yin. Mais yin. Bárbara está arriscando minha tela toda aqui. Tá ficando bonito, viu, Bárbara? Brincadeira. Então, assim, existe uma ordenação, existe um ritmo. Esse ritmo, ele é dosado pelo movimento. Existem pessoas mais aceleradas, são pessoas yang, e existem pessoas mais tranquilas. Então, esse ritmo, ele pode ser maior ou menor, ele vai variar. Mas a ordem não muda. Essa ordem, ela é ditada, inclusive, pelo que a gente entende aí, ó, de relógio biológico, né? Ou ciclo circadiano, né? Que ele fala desse time, dessa ordem, do ritmo da fisiologia, que se inicia aqui no pulmão. Então, o pulmão, ele inicia, ele é o percursor da fisiologia. Logicamente que ele tem um horário onde ele vai estar em máxima, né? Que é não, Bárbara, fica tranquilo. Estou brincando. Existe um horário de máxima atividade de cada órgão. O do pulmão, ele é de 3 às 5. O que é que significa esse horário? O Qi vai estar circulando em todos os canais 24 horas. Não para. Mas ele vai ter mais evidência em cada órgão naquele horário. Isso é importante para a gente deduzir algumas situações, no caso de diagnóstico, é muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês se eu estou falando de pulmão. Quem é mãe, ou até você mesmo, que já adoeceu, uma virose normal aí, sabe que a tosse começa a aparecer ou se intensificar entre 3 horas da tarde e 5 horas da tarde. Olha só, é exatamente o horário contrário, ó. Contrário do horário do pulmão. Por quê? Porque ele está em mínima atividade. Então, isso me ajuda, esse movimento me ajuda até ter um entendimento de como está a fisiologia. Aí é uma das situações. Mas a gente tem um início. O início dessa ordem, ele começa pelo pulmão. E aí eu vou trazer aqui a fisiologia de cada movimento, né? E quando a gente pensa em fisiologia, a gente está pensando justamente em movimento, transformação. E o foco é digestão. Se vocês observarem, o oriental, de forma geral, não só o chinês, ele está muito focado na digestão. Ele é muito preocupado com a digestão. Digestão do alimento mesmo. A primeira ideia da digestão, ela vem num dos princípios de base, que é o Qi. O Qi é movimento. Por exemplo, quando a gente fala dentro, né, da nossa, de maneira geral, em relação ao metabolismo. Metabolismo mais acelerado ou mais devagar, né, ou mais parado, ele depende
da transformação, da digestão. Então, quem tem um metabolismo mais acelerado, ele tem mais Qi para fazer, né, essa digestão com mais eficiência. Quem tem menos Qi, menos Yang, vai ter já uma dificuldade nessa transformação, então vai ter uma digestão mais lenta. Então, veja que até aqui a gente pode fazer em fisiologia uma relação com o Yin e o Yang. É bem mais profundo do que só aquela ideia, né, de movimento ou não movimento. Mas quando eu falo em digestão, é a partir da digestão, e a digestão ela tem a digestão do alimento e tem a questão, né, da transformação do Qi. A gente vai chegar lá quando a gente falar de pulmão. Mas a base da digestão, né, a importância da digestão está aí porque é através da digestão que a gente vai transformar em sangue, e a partir do sangue vai ser gerado o Qi. Então, se esse sangue for transformado com mais qualidade, logicamente que a fisiologia vai ser uma fisiologia normal, num padrão de normalidade, num padrão de saúde. Se vocês observarem, por exemplo, em relação à alimentação do oriental, eles vão consumir muitos alimentos que têm movimento, que proporciona movimento, proporciona calor, né? A gente fala que são alimentos termogênicos, como o gengibre, que ele gera calor e o calor aumenta a transformação e a digestão. Quem vai no sushi aqui vai ter lá o gengibre, vai ter o wasabi, que é picante, ele não está ali para enfeitar, não, ele está ali para ajudar a digestão do peixe cru, porque a molécula, quebrar a molécula da carne crua é bem mais complicado do que ela cozida. Quando a gente cozinha, essas moléculas já começam a ser quebradas e aí facilita a digestão. Então, os alimentos termogênicos, como a canela, o gengibre, o anis estrelado, o cravo, ele está presente em algumas alimentações, né? Em algumas culinárias, para facilitar a digestão, para facilitar a transformação, para melhorar, né, a produção de sangue. E a gente vai ver agora, fisiologicamente, cada um dos 5 órgãos. Eu não vou falar das vísceras, porque as vísceras são yang, elas auxiliam nessa transformação. Então, a gente vai falar dos órgãos. Eu vou falar primeiramente do primeiro que eu falei, né, que tem uma ordem aqui, é o pulmão. Essa ordem do pulmão é super importante, porque os textos antigos falam que a função do pulmão é de governar o Qi. O que é isso? Governar o Qi. Olha só, o pulmão ele tem um contato com o ar, né? A gente capta o ar e esse ar entra e desce, impulsiona a descida. Então, o ar vem do céu, ele entra e desce. E o ar, quando a gente fala de ar, a gente está falando do mais yang, mais yang em relação ao elemento, né? Que vai se transformar aí, é o ar. Então, olha só, ele governa o ar. O que é governar governa o Qi? O que é governar o Qi? Governa a transformação, o impulsionar, a descida. Lembra aquela descida que eu falei que está em cima, que precisa descer? Então, é o pulmão que faz essa descendência. Então, é por isso que em todas as situações a gente precisa favorecer a respiração. Então, o chinês, através do Tai Chi Chuan, do Qigong, também coisas mais nossas, né? Mais apropriadas, né? O exercício físico, aeróbico, ele ajuda na respiração. Aí a gente tem o hindu, pensando em yoga, e outras situações que trabalham a respiração. Quem faz academia aqui, né? A fisiologia toda, né? Está voltada, digo, a fisiologia pensando em músculos, né? Vai fazer academia, está na respiração. A gente precisa respirar certo para que o músculo capte ali a energia necessária. Então, é respiração, é pulmão. E ele impulsiona a descida, ou seja, ele impulsiona o Qi para baixo, que vai fazer subir o Yin. Então, olha, o pulmão é importante
para que o estômago descenda, para que o intestino delgado descenda, para que a vesícula biliar descenda, para que o intestino grosso, que é par dele, descenda, e a partir daí seja concluída a digestão. E a gente vai ver essa importância de várias situações. A descendência, ele fala desse impulsionar o yang para baixo, o yang, não qi para baixo, impulsionar para que esse qi, para que o yin, né? O yin possa subir, né? Então, a descendência do pulmão é fundamental. E tem um segundo movimento que ele vem aí dessa descendência, né? Que é um movimento de reverberação dessa descendência, que é o de difusão, né? Esse movimento de descendência vai causar uma expansão e na parte externa do corpo ele vai criar aí um Qi específico, uma forma específica de Qi, que é o Wei Qi, né? Que é a camada protetora, né? Na parte externa do corpo, na parte externa do corpo vai estar a pele, é por isso que existe uma ligação de pulmão e pele, através do movimento de difusão, né? O pulmão nutre a pele, então é esse movimento de descendência e de difusão que faz essa condição. Quando a gente pensa em 5 movimentos, o pulmão, que pertence ao elemento metal, ele tem um movimento, né? Então, movimento de descendência. Mas o movimento metal, ele gera o movimento água. O movimento metal gera água, lá nos 5 movimentos. O que é isso, gerar água, pensando em fisiologia? Então, é justamente essa descida do pulmão que impulsiona a descida e a saída do Jing. O que é a descida do Jing? O Jing, ele é produzido através do estômago e do baço. E aí, a conexão do baço com o pulmão, a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai ver o baço, existe uma conexão entre os dois bem importante, é através dessa conexão do pulmão e do baço que é gerado o Jing adquirido. E esse Jing adquirido ele vai nutrir todos os órgãos e todas as vísceras. E vai se acumular no rim. Então, é esse impulsionamento do pulmão, inclusive, que faz movimentar o elemento água, o rim e a bexiga. Os líquidos do corpo, eles são movimentados através do impulsionamento do pulmão. Se a gente não faz exercício físico, se a gente não tem uma capacidade respiratória bacana, vai ter acúmulo de líquidos no corpo, vai ter retenção de líquidos, vai ter membros inchados, vai ter outras sintomatologias aí relacionadas com essa ideia. E aí a gente tem um outro movimento, que é um movimento de controle, onde o metal, pulmão, intestino grosso, controla a madeira. Controla a madeira. Olha só, a madeira, o metal, a gente acabou de dizer que o principal movimento é de descendência, é impulsionar o Qi. Já o elemento madeira, quando a gente pensa aqui, quando a gente vê o Tai Chi, é a força da subida, a força da subida. O elemento madeira, ele fala das árvores. Imagina a força que uma semente tem que ter para quebrar aquela dureza daquela casca, né? Romper ali essa casca, subir ali ainda a terra, sair e chegar aí em direção ao sol, em direção ao sol, ao fogo, e a essa árvore crescer e gerar galhos. Precisa de muita força. Então, o elemento madeira sempre vai tender a subir, e é através do movimento de descendência do pulmão que é harmonizada a subida do fígado, do Qi do fígado, né? Que vai tender a subir. Então, eu tenho um controle aqui, um controle dessa subida do fígado com a descida do pulmão. Por exemplo, pessoas que têm esteatose hepática, uma das sugestões de tratamento é exercício físico. Boa parte das pessoas que têm esteatose hepática
uma das causas, né? Boa parte é por falta de exercício físico. Ah, não, eu faço exercício físico, então tem que ver a alimentação. Tem que ver como é que é a alimentação. A gente vai ver já daqui a pouco a relação terra-madeira aí. Mas uma alimentação rica em gordura, né? Rica em carboidratos, ele vai gerar aí essa dificuldade do fígado. Mas, inicialmente, o fígado precisa da descida do pulmão para que ele se equilibre. Então, é por isso que fisiologicamente, o elemento metal controla o elemento madeira. Próximo movimento, eu vou seguir a ordem, tá? Aquela ordem do relógio biológico. Depois do pulmão, viria o intestino grosso, e depois do intestino grosso, estômago e baço. Então, o baço, ele governa o transporte e a transformação. O que é o transporte? O transporte é justamente a subida do baço. O baço precisa subir. Subir o quê? Ele precisa subir o dengue da digestão, né, do estômago. O estômago digere o alimento. Esse alimento vai chegar no intestino delgado, com a ajuda da bile que vem da vesícula biliar, tem uma segunda digestão, e aí eu tenho aqui uma essência do estômago, né, que vai para o baço e ele transforma em sangue. Esse sangue ele volta para cima, em direção ao pulmão e ao coração. Então, o baço também é impulsionado pelo seu acoplado, que é o estômago. O estômago, ele descende com a ajuda do pulmão, então eu tenho uma descida macro, né, que é do pulmão, fazendo um eixo maior, descendendo aqui, e no centro, um eixo menor, onde o estômago desce para que o baço suba. Então, o transporte do baço é essa subida do sangue, ele transforma, né, ou seja, a transformação é a transformação da essência que vem da digestão em sangue, e o transporte é a subida em direção ao pulmão e coração. Essa é a função básica do baço. Aí a gente diz que a terra gera o metal. É justamente nessa condição de subida do baço, onde o baço transforma o sangue e manda o sangue para o pulmão, que está a relação aí do baço e o pulmão, né? Então, o pulmão recebe o sangue que vem do baço e a partir da junção, né, desse sangue com o pulmão, são gerados três aspectos importantes do Qi. Um deles é o Wei Qi. O Wei Qi é justamente o Wei, né? É essa... desculpa, Wei não. É o Yin, o Yin Qi. O Yin Qi é o que circula dentro dos vasos, é o próprio sangue, mas quando ele fala em Yin Qi, ele está falando de Yin, é a qualidade do sangue. Naquela época não tinha exame de sangue como a gente tem hoje, mas aí hoje, os exames estão bem mais... São as proteínas, lipídios, hormônios, tudo que está no sangue. Eles não viam dessa forma. Eles só conseguiam ver o máximo que naquela época podia ver é a viscosidade do sangue. Como é que o sangue estava mais líquido, mais viscoso, a coloração do sangue. Então, isso ele chamava de Yin-Qi. E esse Yin-Qi ele se dá pela junção do pulmão do baço, que é do sangue que é transformado no baço, e quando chega no pulmão. Quando chega no pulmão, inclusive, vai existir uma segunda ação do pulmão, que é oxigenar esse sangue. E quando ele oxigena esse sangue, tem um boom aqui, um boom, e é gerado o Zong-Ti, que é o Qi torácico, ou Qi confluente, né? Que ele vai ajudar aqui no diafragma a manter a respiração, na pulsação do coração e em outras situações aí, o Zong-Ti. E, a partir daqui, desses dois, é gerado um terceiro Qi, que é o Wei-Qi, a gente falou anteriormente aqui, que vai para a parte externa, vai proteger a pele aí contra a influência externa ou a influência de vírus, bactérias, ou nas situações onde a gente tem queimaduras ou cortes, e a própria pele, o próprio organismo cura, né, reage aí. Isso é o Wei Qi.
que é o princípio, né, que é o início aí da nossa... Quando a gente pensa em Wei Qi e o Yin Qi, a gente está falando aqui de imunidade. Olha só a importância do pulmão. Imunidade. Então, são os três aspectos do Qi. É por isso que terra gera metal. E tem um segundo movimento aí do elemento metal, né? Está falando do pulmão, e controla a água. A gente viu anteriormente que é a partir o baço e o estômago geram os líquidos, incluindo o sangue, o Jing adquirido, né? E ele é armazenado no rim. Na realidade, no rim, ele é armazenado duas qualidades do Jing. O Jing ancestral e depois o Jing adquirido, né? Que ele, depois que o estômago e o baço produzem ali o estômago, né? Faz a digestão, né? E leva no final, vai para o baço gera esse sangue depois vem na parte superior, né? A gente viu lá nas vias das águas, né? Ele vai descer na pequena circulação arterial, né? Desculpa, venosa, e vai nutrir todos os órgãos e todas as vísceras, e o Jing adquirido, ou seja, esse sangue, ele chega no rim. Quando ele chega no rim, o Jing adquirido vai ser filtrado pelo rim. Quem faz essa ação aqui é o Jing ancestral. Então, os dois são aqui fundidos nesse momento, em que o Jing fisiologicamente está fazendo a filtragem do sangue. E aí, como é que o elemento terra controla isso? Se eu tenho um Jing adquirido de qualidade, se eu tenho uma digestão, né, estômago e baço trabalhando com qualidade, a gente vai produzir um sangue de qualidade que vai gerar um Jing adquirido forte, e a partir daí ele vai controlar o desgaste do Jing ancestral. Lembra? O Jing ancestral, a gente recebe uma vez só de papai e de mamãe, e ele vai se gastando durante a nossa vida. Quem mantém esse desgaste é o Jing adquirido. Olha só. Então, o Jing adquirido, que vem do elemento terra, estômago e baço, controla o Jing ancestral. Isso é terra, fisiologicamente, controlando água. O próximo movimento é coração. Coração. A gente seguindo, mais uma vez, o relógio biológico, dentro de uma ordem. Isso tem uma ordem. Então, o coração governa o sangue e armazena o Shen. Olha só, a matéria-prima do coração é o sangue. Então, quando o coração faz o seu movimento, ele é o máximo do Yang, né? Ele está lá pulsando. A partir do momento que ele abre, o sangue entra. E quando ele fecha o sangue, vai embora através dos vasos. Então, ele precisa de sangue. Eu vivi há pouco tempo agora, eu tive um problema aí sério aí no início de fevereiro, não quero nem falar disso, mas passei um tempo lá no hospital, e aí por conta de uma arritmia. O que é arritmia? É o coração faz bum, 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 e aí ele volta para a pulsação normal e bum, 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 e depois volta para... Nesse momento que ele acelera, não dá tempo do sangue entrar. E aí, quando ele volta à posição normal, existe alguma sintomatologia, como tontura, como pode acontecer desmaios e outras situações. Porque ele precisa de sangue. Então, a matéria-prima do coração é o sangue. E ele tem uma condição mais sutil. Ele tem uma condição mais sutil, que é armazenar o Shen, é guardar o Shen. O coração é o grande imperador que controla as emoções. E quando a gente fala em Shen aqui, a gente está falando de consciência. Consciência é agora, né, o que a gente tem, né, em relação por exemplo, meu entendimento quanto a o que eu sou, né, é o que nos diferencia dos animais, é essa consciência. Existe uma relação fundamental entre coração e cérebro, né? O coração ele fala mais das emoções, né? As emoções vão atingir aqui a matéria, mas a consciência também tem uma relação com a minha religiosidade, a minha relação com
Agora, né, o aprendizado, a memória. Então, isso é consciente. E o Shen, essa consciência, a via de transporte dessa consciência é o sangue. Por exemplo, ansiedade, na medicina chinesa, é fogo, fogo do coração, fogo que perturba a consciência. Então, tudo que eu vejo é acelerado. Então, é a forma, se o sangue está, entre aspas, com calor, a gente vai ter ansiedade. Vão ter outros problemas também. Entre eles, ansiedade, por conta dessa relação com o sangue. E a gente tem uma ideia aqui que fogo gera terra. Fogo gera terra. Olha só, fogo é calor. A gente viu ali, né, que calor é transformação. Quando a gente pensa em terra, terra, dentro dos 5 movimentos, a energética da terra é a umidade. A terra, o estômago, né, vai digerir e vai gerar uma umidade que depois vai se transformar em sangue. Então, essa umidade, ela para ser transformada, ela precisa do calor. Precisa do calor, e é o calor que transforma a umidade. Como, professor? Olha só, calor não desce, o fogo não desce. Se eu acender aqui uma vela, acendi a vela, se eu virar a vela para baixo, a chama da vela vai continuar indo para cima. Fogo não desce, o fogo só sobe. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Vou chegar bem pertinho aqui. No elemento fogo, a gente tem um par, que é coração e intestino delgado. Lembra? Coração e intestino delgado. E o intestino delgado, ele participa da segunda digestão. O alimento é digerido pelo estômago, não é assim? Passa pelas 3 partes do estômago. Quando chega lá no final, olha, cárdia e piloro. Aí ele vai descer e vai para o intestino delgado. E através, com a ajuda, né, da vesícula biliar aqui, que vai impulsionar a bile, acontece a segunda digestão. Então, é aqui nesse momento que o intestino delgado ajuda na digestão. Olha, intestino delgado, fogo, elemento fogo, gerando terra. E se eu tiver muito fogo, olha o que vai acontecer. Se eu tiver muito fogo no sistema, esse fogo, através do intestino delgado, através dessa digestão, ela vai para o sangue, né? O baço vai impulsionar esse sangue para cima com calor e vai impulsionar esse calor para baixo. E quando a gente pensa em canais, olha como está tudo interligado. Ó. Quando a gente pensa em canais, o intestino delgado, ele faz um par, ele faz um grande meridiano com o canal da bexiga. Atenção vocês mulheres que têm aí infecção repetitiva, né? Infecção urinária de repetição. Cuidado com o fogo do intestino delgado. A gente pensa na bexiga só, mas olha, quem está levando esse fogo para baixo é o intestino delgado. Dica, fica a dica. Fisiologia. A principal ligação fisiológica entre o coração e o baço é o sangue. O baço transforma esse sangue, coloca para cima, com a ajuda do intestino delgado. Olha que legal. Lembra que a gente falou lá no início que o baço precisava subir? E é esse calor que impulsiona o baço para cima, transforma o sangue. Olha que legal. E aí a gente tem um segundo movimento aqui, que é o movimento de controle, onde fogo controla metal. Fogo controla metal. O sangue é a mãe do Qi. Eu falei no início da aula, o sangue, ele gera o Qi. Se eu não tenho sangue, se falta sangue, a gente vai apagar. Né? Então, assim, a gente precisa de sangue, de uma quantidade boa de sangue, para que esse sangue se transforme em Qi. Se eu não tenho sangue, a gente vai diminuindo a nossa energia. Eu vou dar uma dica para vocês.
Eu gosto de acordar cedo. Aí eu como bem no café da manhã, né? Mas quando chega na hora do almoço, eu tenho que almoçar meio-dia, porque eu tomo café cedo. Se eu não comer de meio-dia, meio-dia e meio, eu vou começar a ficar sem graça. Eu vou ficando assim, meio desanimado. Meio desanimado. Depois vem a irritação, mas antes eu estou fraco, estou desanimado. Algumas pessoas têm uma hipoglicemia, uma deficiência glicêmica que vai ficando letárgico. E aí, quando a gente come, pum, acende. Por quê? Porque aí entra, logicamente, que tem o açúcar, tem os açúcares, mas tem a transformação do sangue. Tem pessoas que têm depressões por conta de perca de sangue, depressão pós-parto, perdi sangue, eita, diminuiu o Ti e diminuiu minha atividade. Fica para baixo. Inclusive, em algumas situações, olha que legal, em algumas situações onde a gente tem, por exemplo, muito calor, ou seja, eu tenho calor no sangue, uma das terapias é fazer sangria. Se eu tenho demais, aí, ó, eu tenho, principalmente na parte superior, eu faço a sangria e aí aumenta a circulação, diminui o sangue, esse sangue que está. E aí eu levo ao movimento. Então tem uma relação de sangue e ti. O sangue é a mãe do ti. E o ti empurra, impulsiona o sangue. Então é uma interdependência do ti e do sangue. Isso é o controle do fogo controlando metal, o fogo derretendo metal. Olha que coisa louca. E aí a gente vai ter agora o rim, ou o elemento água, né? O elemento água é representado pelo rim. O rim governa o armazenamento. Ele está na parte inferior. Então, ele guarda, ele armazena o Ding, ou seja, o Ding ancestral que a gente recebe de papai e de mamãe, mas ele armazena todo o resultado, ou tudo que sobra, tudo que resta da nossa transformação. É acumulado nos rins. E o rim é que impulsiona, lembra, a segunda circulação, que é a circulação arterial. A primeira é venosa, o sangue vem do pulmão, do coração, desce e chega no rim, ele filtra. E aí aqui a gente tem eu vou falar daqui a pouco de fogo ministro. A gente tem uma ideia onde o fogo ministro aquece o rim, aquece. Lembra lá da natureza, da imagem do sol aquecendo a água e a água evaporando? É porque o fogo transforma. É esse impulsionamento aqui do pulmão. É aqui onde a gente fala que água... não, aqui não. É onde o metal, né, gera a água. É porque essa descida do pulmão vai impulsionar a subida, a saída desse sangue, que é filtrado, né? Que é filtrado nos rins e vai subir na segunda circulação. É por isso que, inclusive, que esse impulsionamento da madeira, ela vem através também desse impulsionamento do fogo ministro, que desce do pulmão e o fogo ministro. Lembrando que o fogo ministro ele tem uma relação com o pericárdio. O pericárdio ele está lá no fogo. Pericárdio e triplo aquecedor, eu tenho coração e intestino delgado. O coração produz o fogo imperial e o pericárdio produz o fogo ministro. O pericárdio, quem não estudou ainda vai estudar, grande meridiano, tem um grande meridiano com o fígado, ou seja, o pericárdio ele começa aqui na linha média do axilar e ele vai ascender através do braço e vai até no dedo médio, né? E ele tem uma relação com o fígado. O fígado começa lá no pé, lá no ângulo ungueal interno do dedão, e ele vai ascender até o tórax. Do tórax vem para o pericárdio. Então, existe uma relação fígado e pericárdio, inclusive uma relação importante emocional. Quem controla a emoção é o coração. Mas existe uma relação bem próxima, bem
unida, bem do pericárdio e do fígado em relação a essas questões. Vou dar um exemplo para vocês. No caso da mulher, ela tem aí as fases, né, da menstruação, né? A primeira é a fase pré-menstrual, que tem uma relação direta com o fígado. O sangue começa a se acumular no útero, e o fígado, a gente vai ver daqui a pouquinho que ele precisa de movimento. E aí ele vai gerar aí raiva ou tensão, né? Aquela tensão pré-menstrual, que é a TPM. Mas quem desce esse fogo para baixo, inclusive para gerar uma força de gerar uma vida, é o pericárdio, que vai descender esse fogo, vai nutrir o útero, inclusive vai aquecer o útero. Muitas mulheres têm infertilidade porque esse fogo não chega na parte de baixo, né? A gente viu que tem uma relação com o intestino delgado, mas tem uma relação agora com o triplo aquecedor, que eles são três áreas importantes, né, do corpo, e o que ajuda a descender, ele é yang, o triplo aquecedor é yang, ajuda a descender o fogo ministro que é gerado através do pericárdio. E é ele que o fogo ministro chega no rim, né? E ele impulsiona a subida desse sangue para a segunda circulação, que é a circulação arterial, e esse sangue vai chegar no rim, vai chegar no fígado. Então, esse impulsionamento que ele gera a subida do fígado, e aí que a água gera madeira. No outro movimento, a água controla fogo. A água controla fogo. O rim governa o fechamento, enquanto que o coração, a gente viu que ele é expansão. O coração é expansão e a água é o contrário. Então, o coração é expansão, ele sobe, o fogo, e a água fecha. Então, se a água fecha, guarda, e o coração expande, então, essa expansão, né, ela é harmonizada através da, do acúmulo ou da força do rim de armazenar. Então, eles se regularizam, ou é a água, né, apagando o fogo, né, com essa ideia de água apagar o fogo, é porque é através dessa força que o rim tem de guardar, de armazenar. Na realidade, a gente está falando aqui de transformação, de digestão. O rim, a função básica dele é filtrar o sangue. Quando o sangue é filtrado com qualidade, o sangue livre das impurezas, ele vai fluir, ele vai subir com facilidade. E a gente viu anteriormente que o sangue é matéria-prima do coração. Então, esse sangue vai chegar com qualidade para o coração. Logicamente que agora a gente vai entender que ele chega através do fígado. Então, o fígado governa o armazenamento e a liberação. O que é isso? Quem é meu aluno sabe, quando eu falo de fígado, ele tem uma frasezinha que eu falo repetidamente. O fígado é responsável pelo livre fluxo do qi e do sangue. O fígado é responsável pelo livre fluxo do qi e do sangue, que é o armazenamento e a liberação de sangue. O que é isso? É o fígado que ele propõe, né, a quantidade de sangue que circula no corpo. Então, olha só, ele é um órgão esponjoso que armazena o sangue em repouso e ele libera esse sangue quando o corpo entra em movimento. Ele libera para quem? Eita, para aqui, para o coração. Então, é a segunda circulação. Ele vai para o pulmão, ele vai para o coração, está no aquecedor superior. E a matéria-prima do coração, a gente viu que é o sangue. Então, eu estou falando de madeira gera fogo. O coração necessita de sangue. E é o fígado que regula esse volume de sangue para o coração. Então, é aí que madeira gera fogo. Madeira gera fogo. E madeira controla a terra. Tem vários aspectos, né, que a gente pode trazer aqui que madeira controla a terra. Um deles a gente viu que foi na digestão. Lembrando, ela é mesmo madeira, é fígado e vesícula biliar. O fígado produz a bile, a vesícula biliar armazena essa bile e ele coloca lá na segunda digestão, quando está no intestino delgado, para que aconteça, né, essa digestão. E a partir daqui, a vesícula biliar, lembrando
o elemento madeira tem uma condição de impulsionar para cima. Ele vai ajudar o baço a subir, a fazer o seu movimento de subida. Então, o movimento de terra produz umidade, que é pesada, tende a descer. E o tio do fígado auxilia nessa subida do baço, através da vesícula biliar e através da segunda digestão ali, onde é transformado no intestino delgado. E aí o sangue, né, ele vai para o baço e aí ele acende para o pulmão, né, para o coração. O baço precisa acender, a gente viu isso, né? Então, isso é madeira controlando terra. E aí, a partir de toda essa fisiologia que a gente viu aqui, de forma rápida, né? De forma... Toda a mecânica de fluxo dos canais, vão fazer, né? Vão acontecer as circulações de descidas e subidas, né? Dos canais, né? Onde a gente viu. E o sangue vai circular a partir dessas transformações, dessa fisiologia, e é por isso que a gente consegue ver no corpo as mudanças e alterações, né? São as correspondências e as ressonâncias. A gente vê através daí acontecendo, né? Todas as características que estão relacionadas com os 5 movimentos. É através dessa fisiologia que a gente consegue entender essas características em relação por exemplo, a lágrima, suor, saliva, muco. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, as pessoas que, quando ficam ansiosas, elas tendem a transpirar. Não é assim? Não é assim? Tendem a transpirar. E transpiram aonde? Qual é a parte do corpo onde mais transpiram? Enquanto eu bebo uma água, alguém pode me falar onde é que essas pessoas que estão ansiosas, quais são as partes do corpo que tendem a ter mais suor? Olha aqui, ó, o suor é a secreção ou líquido relacionado com o calor, com o coração. As mãos. Isso. Mas antes das mãos? Antes das mãos? Eita, na axila. Não é? Axila. É. Não é? Então, olha só, o canal do coração inicia na linha média axilar e vai subir na parte interna do braço e vai passar, eita, na mão, em direção ao dedo médio. O pericárdio também, que envolve o coração e vai num dedo anelar. Olha, o dedo anelar, não, desculpa, o dedo médio. Tudo passa na palma da mão. E aí tem uma relação com calor, com ansiedade, com suor. Fez a conexão? Isso é através da fisiologia. Olha só, eu tive uma emoção que impulsionou, para a medicina ocidental seria um hormônio, né? Mas que impulsionou uma fisiologia do calor, do coração, que levou aí a esse suor. E a gente viu um aspecto justamente dos canais aí agindo aí dessa forma fácil, né? Entendimento, já se eu entendo a circulação de cada canal, se apresentando a ressonância, as correspondências. Da mesma forma, são todas as situações que aparecem nesse quadro, né, de características que nos ajudam a visualizar no nosso paciente as alterações, né, fisiológicas, para a partir daí a gente ter um entendimento do diagnóstico e também ter a noção de uma indicação, de um tratamento. Então, fica a dica, E aqui eu encerro a minha... Opa, eu fiz alguma besteira aqui. Eu encerro a minha apresentação. Acho que saiu aí, né? Minha configuração mudou aqui alguma coisa? Não sei. Saiu o slide da tela, é só o senhor. Não, é só isso mesmo. Era só isso mesmo. O que eu quero... Eu encerro aqui, né, a aula e aí eu abro para vocês. Perguntas. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Vamos lá? Eu não sei se Thaís, eu acho que está só em mim aqui. Você pode colocar todo mundo aqui. Não sei se é você. Estou tentando aqui, não estou conseguindo. Então, pode ser um probleminha Tirei entre a já, minha... professor.
pode ser um probleminha entre a minha tela, entre a tela do computador e a cadeira, né? Uhum. Não, tá para todo mundo agora aparecer. É porque eu não estou conseguindo visualizar vocês. Eu não estou conseguindo. Mas deve ser um problema meu aqui. Mas vamos lá. Perguntas? Não? Ficou todo mundo sabido? Perguntas? Não? Tudo certo? Sim, professor, eu tenho uma pergunta. Vamos lá, Rosélia. Então, se eu tenho uma deficiência do estômago e do baço, eu tenho que começar a tratar. Isso pode ser porque o meu pulmão está deficiente. Isso. Aí eu Olha teria só, que começar a olha tratar só. o pulmão. Olha só. Quando a gente pensar uma deficiência de baço, ele pode ter várias causas, tá? Várias. A gente viu aqui que, se a gente for pensar nos 5 movimentos, né? O que gera o elemento terra, que a gente está falando de baço, é o coração, né? É o fogo, é o calor, é a transformação. Então, ele tem aí entender como é que está a digestão, né? Essa digestão, que é a segunda digestão importante que gera sangue, está no intestino delgado. Então, precisa entender esse calor. Mas essa indigestão ela pode ser causada pela dificuldade de descendência do pulmão. Então, uma pessoa que é sedentária, que não faz exercícios aeróbios, ele tende a ter uma dificuldade de digestão e, a partir daí, ele pode tender aí uma deficiência de baço. Mas eu não posso afirmar diretamente a você. Certo. Eu não posso afirmar a você que seria especificamente do pulmão, tá? Eu não estaria correto. Mesmo porque, para ser do pulmão, ela deveria ser uma pessoa que tem complicações respiratórias, né? Seria o caso. Não necessariamente. Ela deveria apresentar. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas, por exemplo, a gente tem uma relação aqui importante, se você olhar o quadro das características dos 5 movimentos, ele vai ter a umidade relacionada com o estômago com baço. Então, geralmente, quando a gente tem um problema deficiência do pulmão, a gente vai ter líquidos acumulados na parte superior do corpo, na face, na sinus. Então, as pessoas vão tender, que tem deficiência de baço, vão tender à retenção de líquidos nessa parte superior. Não só na parte superior, com o tempo também vai acumular ali as gordurinhas localizadas e tal. Mas vão ter situações como rinite, sinusite. Isso é comum na deficiência do pulmão, que levando à deficiência de baço. Sei. Mas mesmo assim, eu não poderia informar que isso diretamente influenciaria, entendeu? Certo. Então, o coração também pode levar, o fogo pode levar também a essa deficiência. Entendi, certo? Um excesso de calor, ele pode levar a situações como, por exemplo, o que a gente conhece como gastrite, que é calor no estômago. Esse calor do estômago ele pode vir de algumas situações. Uma delas é do fogo, outra dela é da geração, né? O fogo gera o coração. Por exemplo, ansiedade pode levar a uma gastrite, aí é uma questão emocional, mas fogo demais, a gente viu que vai passar no intestino delgado, na digestão vai complicar ali a subida do baço e pode ter gastrite. Ou então do fígado. O fígado também, a gente viu que ele sobe, né? Ele sobe ali, tem uma relação com a vesícula biliar, e aí a gente pode também ter calor aí, passado aí pro estômago, através... Aí a gente pode ter algumas relações nesse sentido. Pode ser calor. Não posso dizer única e exclusivamente que seja do coração. Nunca posso. Mas aí sempre a ideia do movimento de controle, o movimento de geração, o movimento de controle, ele vai chamar a atenção na hora da busca do diagnóstico. É uma das. Mas aí a gente ainda tem a fisiologia, Zhang-Fu ainda tem canais. E aí a gente precisa
você só vai conseguir ter essa ideia, você está no início agora, só vai ter essa ideia um pouquinho mais na frente, a partir do segundo ano, quando pensar, tiver pulso, língua e pulso. Certo. A gente ter mais isso. No momento agora, entender essa fisiologia seria bem interessante. Obrigada, professor. Eu estou querendo me antecipar um pouquinho, né? Não, de jeito nenhum, você está certa. Você Mas busca... cada dia isso me fascina mais, viu? Você eu tô busca aqui. entendimento, conhecimento, isso é massa. Eu acho massa isso em você. Não tem, assim... Você está sempre presente. Eu sempre falo, né? De você nesse sentido. É bacana isso. Mas Gratidão. por nada, por nada. Mais alguém? Não? A gente pode encerrar então? Tranquilo, tranquilo. Eu vou agradecer a Thaís mais uma vez. Eu não sei qual é o problema que eu tive aqui. Eu não estou vendo todo mundo, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar todo agora. Agora eu estou vendo todo mundo aqui. Eu só posso agradecer a presença de vocês, tá? Agradecer a oportunidade, né? A Stênio foi que me convidou, que proporcionou a gente estar aqui. Espero que tenha alguma forma ajudado a vocês a ter aí o entendimento da fisiologia e espero que a gente se encontre aí. Eu espero que tenha mais aulas dessa, viu? Porque é muito importante para a gente. Maravilha, maravilha. Obrigada. Deixa Obrigada, turma. os comentários para a gente, né? Para a turma, é importante, inclusive, a coordenação, né? Stênio, Eduardo, coordenam a vocês, os colegas também. Se foi de alguma forma importante, passar para isso, porque às vezes algumas pessoas não podem estar aqui por conta do trabalho, né? Por conta de algumas situações do corre-corre do dia, da vida, né? Mas é bacana quem pôde estar aqui e quando vocês comentam, incentivam que as pessoas participem e também incentiva que a coordenação traga mais, não só o professor Agemiro, mas outros, como teve aí o professor João fazendo a sua aula aí e outros aí. É bacana, é legal. Isso ajuda a crescer. O pensamento da aba é esse, tá? O pensamento da aba sempre foi trazer mais conhecimento, trazer mais gente aí levantando a bola da acupuntura. Professor, Tá bom? gratidão. Zilda, obrigado mais gratidão. uma vez por você estar aqui, viu? Muito Massa, obrigada. Eu estou massa, sempre. Eu massa. só não aproveito mais porque essa hora eu já estou caindo de sono, mas assim, levantei, fiquei em pé, fiquei fazendo aqui uns exercícios, mas assim, parabéns à aba, à iniciativa de Stênio, e a tarefa é essa, a gente concluiu agora esses Isso. 2 anos, mas assim, É só o começo. foi só o tiragosto, foi só a entrada. A gente tem que estudar muito para conseguir realmente mergulhar nessa teoria tão magnífica, como a Rosana falou, cada vez mais apaixonante. É mesmo, é um divisor de águas nas nossas vidas. Gratidão a todos. Joia. Thaís, obrigado mais uma vez pela força aí. De nada, professor. Stênio está sem poder. Ele está em outra... Tá aqui com a gente, né? Uhum. Tranquilo. Mas, gente, boa noite, bom descanso, viu? A gente se encontra aí. Espero encontrar vocês aí Boa noite. Uma aula próxima aí. Obrigado.